Este é um canal de fantasia e ficção. Meu intuito é fomentar a criatividade e o pensamento lúdico, bem como evidenciar os assombrosos mistérios desse planeta e do universo. Qualquer semelhança com a realidade é mera licença poética. Caso Baipindi, 16 de maio de 1979, Baipindi, Minas Gerais, horário aproximado 10h30 da manhã. O contatado e dois amigos, José da Silva e Oliveira Prudente, saíram para caçar e dividiram caminhos, indo cada um para uma direção diferente. Levou consigo uma pequena câmera simples, um revólver, uma espingarda e um embornal com alguns mantimentos. Um fato que levantou dúvidas era a conveniência de Arlindo levar consigo, em 1979, uma câmera fotográfica para uma caçada, porém, este fato fora apurado por pesquisadores e ufólogos, constatando-se que esta prática era um hábito de sua vizinhança. Já sobre o embornal, que é uma espécie de sacola improvisada de pano, é um objeto que deixa essa história ainda mais intrigante. Guarde essa informação. Arlindo disse que atravessou uma floresta por um vale e entrou em uma serra, quando viu um objeto curioso descer do céu. Era branco e tinha o formato de um poste, com cerca de 2,5 palmos de altura e que, no topo, havia uma esfera que piscava alternativamente entre vermelho e branco. Disse que pegou sua câmera e tirou uma foto do objeto, que imediatamente desapareceu diante de seus olhos. Arlindo se dirigiu até o local onde estava o objeto, quando um segundo apareceu. Disse que tinha a forma de um peão, com um pequeno leque girando sobre o seu topo. Tinha a forma de uma lança em sua base e se prendia ao chão. Um momento depois, passou a ouvir um som parecido com este. Que desapareceu em uma nuvem de fumaça. Arlindo conseguiu registrar uma fotografia deste momento. Disse que, após isso, andou por cerca de 10 metros e um terceiro objeto apareceu. Dessa vez, tinha o formato de um barril de vinho, nas cores vermelho e branco, com cerca de 1,5 metro de altura. Uma hélice girava lentamente no topo do objeto que, desceu, balançou de um lado para o outro e baixou ao solo asas de pouso que, segundo o contatado, pareciam bases de um aparelho de TV. Após este avistamento, deu mais alguns passos e um quarto objeto desceu dos céus. Este era branco como a neve, com a forma de um ovo horizontalmente posicionado. Disse que havia uma pequena janela em cada lado e que havia uma pequena asa que parecia as barbatanas de um peixe. Quando o objeto chegou a 1,5 metro do solo, continuou flutuando e, em instantes, 4 suportes de pouso surgiram do objeto que alcançaram o chão, estacionando-o. Disse que carregava um embornal em cada braço e que jogou um no chão para tirar uma outra fotografia. Quando ergueu a câmera para tirar a foto, um flash de luz vindo do quarto objeto o atingiu e seus olhos arderam. Não conseguia enxergar e, por instinto, tentou correr, porém, não deu mais de 2 passos quando uma força magnética o impediu, impossibilitando-o de se mover. Ficou muito nervoso e apavorado, não conseguindo sentir seus movimentos. Viu 2 homens atrás do quarto objeto usando capacetes pretos com viseiras. Estava tão assustado que não foi capaz de se lembrar se havia alguma fisionomia por trás das viseiras. Os homens usavam mochilas cilíndricas com tubos presos aos capacetes. Usavam luvas e um macacão que cobria todo o corpo. Os 2 homens foram até Arlindo e o pegaram pelo braço, o que o deixou ainda mais perturbado e assustado. No calor da emoção, gritou: "Pelo amor de Deus, me deixe ir!" E eles responderam: "Em Deus, somos todos irmãos. Não fazemos mal a ninguém. Queremos apenas algumas informações." Os 2 homens levaram Arlindo em direção ao quarto objeto e, quando chegaram perto, havia uma escada de 4 degraus descendo de um orifício situado no centro do OVNI. Em pé, na escada, havia um terceiro humanoide, que perguntou a Arlindo: "Você viu uma mazurca descendo a terra?" Que respondeu:
Não, o que é uma mazurca? O humanoide respondeu que se tratava de um aparelho de comunicação que fazia uma ponte entre todos os aparelhos que se encontravam na Terra, que o objeto que tinham perdido era redondo, que tinha entrado em contato com uma linha universal e que estava danificado. Arlindo perguntou de onde eram os curiosos homens enfiados em macacões, que responderam: somos do outro lado da montanha. Seria isso uma metáfora? O humanoide, ainda da escada, perguntou a Arlindo se ele era inteligente e se tinha estudado, que respondeu dizendo que nunca havia estudado e que não se considerava inteligente. A partir daí, o humanoide o pegou pela mão e o conduziu para dentro do OVNI. Sentiu que a mão da criatura era fria e macia. Já dentro da nave, sentiu que estava em outro mundo, porém, o local exalava um forte cheiro desagradável, do qual comparou a poeira de estrada. Nesse momento, viu dois homens sentados em poltronas parecidas com cadeiras de dentista. Aparentavam estar digitando. Estes homens se levantaram das cadeiras e passaram a conversar com os outros que o conduziram para dentro da nave. Ele não conseguiu compreender o idioma deles. Relata que em seguida uma criatura que se assemelhava com uma mulher entrou no local. Era loira, aparentava ter 20 anos de idade. Tinha um corpo gordo e usava um macacão branco. Usava cabelo partido ao meio, possuía um rosto rosado, lábios finos e o seu rosto era empurrado para dentro da cabeça. Tinha um nariz fino e reto, sem queixo. Seus lábios eram puxados para as bochechas e os seus olhos se pareciam com olhos orientais, castanhos, porém fendados. A mulher estava usando algo como receptores telefônicos em suas orelhas. Não possuía pescoço visível, era curto e grosso, coberta com um macacão até o queixo. Todos os tripulantes vestiam macacões com cadarços cruzando todo o corpo. Arlindo a seguiu até um curto e arredondado corredor que se parecia com um túnel. Um dos humanoides colocou a mão no seu ombro. Andaram 2 ou 3 metros e entraram em uma sala. Nesta sala havia algo parecido com um grande refrigerador. Havia uma caixa com uma manivela. Um dos humanoides a girou como quem, nas palavras dele, manejava um moedor de café e após isso apertou um botão. A parte superior da caixa se iluminou e uma tela redonda, parecida com uma TV, apareceu. A mulher, que tinha uma haste de metal na mão, apontou para a tela e disse: "Este é o Sol. Esta é a Lua e é aqui que estamos." A mulher apertou um botão e a luz se apagou e então outro círculo à direita da caixa se iluminou da mesma forma que o primeiro. A tela redonda mostrou imagens bem parecidas com as anteriores e disse: "Aqui está a Terra, o Sol e a Lua." O planeta Terra girou na imagem e se desvaneceu até sumir, deixando tudo escuro. Em seguida, uma pequena mancha apareceu no canto superior esquerdo e cresceu cada vez mais até ter cerca de 3 centímetros de comprimento, e disse que esta mancha era o país deles. Arlindo disse que não sabia se a humanidade estava no país deles ou no planeta Terra. A mulher disse: "Nós viemos de lá e vamos retornar em apenas algumas horas, porém, de acordo com a rotação da Terra. Se a rotação não for favorável, não podemos passar. Quando isso acontecer, iremos." Então, um dos humanoides apertou o botão. As luzes se apagaram e voltaram para a sala anterior. Um dos humanoides tirou o capacete, revelando cabelos curtos e pretos. Disse que as orelhas dele ficavam grudadas na nuca e não tinha testa. A cabeça era arredondada para cima. Seu nariz era reto e afundado em seu rosto. Sua boca estava puxada para os lados como o da mulher. Disse que não viu nenhum dente, e quando falavam, mal abriam a boca. Então o humanoide disse: "Somos feitos da mesma substância, do mesmo sangue e vivemos no mesmo tipo de mundo que você. Daqui a pouco teremos uma transmissão." Arlindo se estremeceu de medo e, ao notar que a porta estava aberta, tentou fugir. Neste momento, o humanoide disse que estava tudo bem em ir embora, mas sugeriu que ele protegesse seus olhos. Desceu pela escada e correu pelo campo. Se sentia absurdamente mal, enjoado e tonto.
Chamou por seus amigos que o encontraram e o deram água para beber. Tentou voltar para mostrar-lhes o que aconteceu, mas não conseguiu. Quando recuperou seus sentidos, Arlindo voltou ao mesmo campo para procurar um imbornal com comida que havia deixado cair antes de adentrar na nave e tentado tirar uma foto, porém não o encontrou. No dia 28 de maio de 1979, Arlindo e seu irmão, Jairo, voltaram ao local do contato e encontraram 4 sinais quadrados na terra prensada, parecidos com um tipo de trem de pouso. Uma forte evidência do testemunho de Arlindo. As fotos que Arlindo tirou na nave estavam em branco. Lembre-se que ao tentar tirar a fotografia de um OVNI, ele foi cegado por uma forte luz. Fotos tiradas em datas anteriores estavam em perfeito estado. Um ufólogo brasileiro que acompanhou o caso de perto, o Birajara Rodrigues, examinou a máquina fotográfica e descobriu que havia fuligem no obturador da câmera, que parecia estar queimada. Arlindo deu cópias das fotografias ao ufólogo. O ufólogo pediu a Arlindo que permitisse a análise do filme fotográfico, porém, ele já havia emprestado o filme para que um pesquisador do Rio de Janeiro fizesse uma análise minuciosa. Foram feitos testes no material, com cópias repassadas ao Birajara, porém, o pesquisador carioca acabou falecendo e o filme nunca mais foi encontrado. 2 meses depois dos fatos relatados pelo contatado, o Birajara e outros pesquisadores vasculharam o terreno quando encontraram o imbornal perdido pelo contatado. Estava no mesmo local em que o contatado disse ter perdido, mesmo não tendo encontrado antes. O imbornal estava muito desgastado e aparentava ter sido mastigado por algum animal. Lembre-se, havia comida em seu interior. Mas o mais estranho não é o fato de o imbornal ter reaparecido no mesmo local, mas sim o fato de haver inscrições desconhecidas, parecidas com hieróglifos que não estavam lá anteriormente. Por fim, o contatado disse que desde a infância sofria com manchas brancas que coçavam pelo corpo, e que as manchas nunca mais apareceram depois do seu encontro com os visitantes do espaço. O imbornal. O misterioso imbornal foi encontrado com 10 linhas de inscrições e apenas 110 dos 146 caracteres estão legíveis, fazendo com que apenas 75% da mensagem pudesse ser traduzida. As inscrições do imbornal possuem certa semelhança com os caracteres hebraicos descobertos no Mar Morto em 1949, conhecidos como Manuscritos do Mar Morto. Depois de uma análise detalhada, pesquisadores concluíram que as inscrições tinham certa semelhança com caracteres fenícios, aramaicos, hebraicos e com os hieróglifos egípcios, com elementos fonéticos extraídos do sânscrito. Haviam também 4 ilustrações gravadas no imbornal, nada sofisticado, apenas simples formas geométricas. A primeira parecia um chapéu. A segunda, um travessão diagonalmente posicionado. O terceiro, um triângulo e o quarto, um hexágono. Segundo matérias da revista brasileira UFO, o chapéu e o travessão seriam representações dos veículos utilizados pelos viajantes do espaço. O retângulo, com fundamento em preceitos cabalísticos, representa autoridade e confiança. Por último, o hexágono significa a relação dos humanos com o cosmos e a fraternidade universal. Tradução da mensagem. O processo de tradução ficou muito prejudicado. Muitos sinais estavam completamente borrados, razão pela qual os tradutores tentaram ao menos captar o sentido da mensagem. Acompanhe a tradução linha a linha realizado pelo estudioso e ufólogo Paulo Steckel. Primeira linha. Umedeça aquele que oprime a erva nova, faça nascer para que esteja concluída e domine a matéria. Segunda linha. O que vem da palavra realize o destino da beleza que conserva perfeita a ele. Terceira linha. Aquele que protege, palavra útil e impura, tem um escudo que reforça seu jardim. Quarta linha. Ruína. Sobre o quê? Sobre a força natural da vida. Quinta linha. Agora é o momento para o que vem da evolução da forma e da consciência ordinária. Sexta linha.
A consciência natural existe como ouro puro, como chapa superior, como síntese da existência do conhecimento. 7ª linha. Defeito violento é a força de consciência objetiva, movimento evolutivo que isto é, sem nenhum amor, apenas conservar o domínio. 8ª linha. Cada rebento possui sublime poder. 9ª linha. Árvore de ouro puro, dissolução do mal. 10ª linha. Seja uma insignificante semente. O que abstraio dessa mensagem é uma orientação de busca pelo aperfeiçoamento do conhecimento e sabedoria. Talvez um busque em conhecimento. Já ouviu falar em algum lugar? Por favor, não riam. O texto parece condenar o senso comum, o sentido inalterado com que as coisas fluem, que talvez a evolução não esteja em conservar os princípios basilares, mas sim ultrapassá-los. Não o costume dos humanos, mas sim os métodos científicos. Será que tudo o que se sabe sobre a física e o cosmos estão equivocados? Será que as pesquisas realizadas sobre o cosmos estão maculadas por métodos antiquados? Parece haver um conselho dos nossos visitantes no sentido de simplificar o entendimento e que esse algo novo poderá mudar o rumo da humanidade. Seria esta mensagem um aviso? Caso a humanidade não alcance esse conhecimento, uma ruína cairá sobre a vida na Terra? Estou curioso para saber o que vocês interpretam dessa mensagem. Deixe por gentileza seu entendimento nos comentários. Um segundo pesquisador, chamado Ricardo Ferreira, utilizou uma outra técnica de tradução, invertendo as inscrições em 180 graus e espelhando-as, pois imaginou que as inscrições pudessem ter sido gravadas no embornal por uma chapa e saindo invertidas na sacola de pano. Ricardo Ferreira chegou à seguinte tradução: quando está determinado, calamidade 6 vezes, vermelho desolado, nem a beleza das terras mais longínquas será preservada na nuvem. Escutai, mensageiro, a dor dos que foram destruídos pelo clarão. Livrai-nos da maldição de ter o corpo consumido. Fazei saber que a ira de Deus cresce e se aproxima silenciosamente. Essa tradução traz uma forte mensagem de condenação. O vermelho desolado e a destruição causada por uma nuvem me traz a ideia de uma detonação nuclear, um clarão capaz de consumir instantaneamente tudo o que toca. E vocês, o que entendem dessa tradução? Acham que são reais? Eu sinceramente tenho muitas dúvidas sobre a legitimidade das mensagens escritas no embornal. Lembre-se, o contatado e seu irmão retornaram ao local do contato 12 dias depois para procurar o embornal e nada encontraram. Lembre-se também que os humanoides disseram ao contatado que já estavam indo embora. Teriam recolhido o embornal do contatado, gravado as mensagens do tecido e retornado 2 meses depois para entregar uma mensagem para a humanidade? Mensagem que fora parcialmente desgastada e danificada por animais selvagens? Acho tudo muito suspeito. E você, o que pensa sobre tudo isso? A seção dos comentários deste canal é a sua voz. Deixe um gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos amantes de mistérios. Assim, conseguirei crescer o canal e trazer mais vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.